A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda a mais um podcast, né? Aqui na presença do Senhor. Meu nome, para você que não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou professor de adolescentes ali do Templo Central. E é com muita alegria que eu também estou aqui com a presença da Thaís, professora Thaís. Aqui eu saúdo com a paz do Senhor. Eu gostaria que ela se apresentasse também. Pai do Senhor, Daniel, Pai do Senhor, professores, sou Thaís, como o professor Daniel falou, também sou professora de adolescentes no Tempo Central da Igreja de Natal, né, Rio Grande do Norte, pode ter pessoas, né, de outros estados também ouvindo a gente, e é isso, né, vamos começar mais um assunto importantíssimo Amém. a ser Glória tratado. a Deus. A gente sempre se apresenta, querido irmão, porque pode ser exatamente que seja a primeira vez, né, que uma pessoa esteja nos ouvindo. Então é sempre importante, inclusive para você que já nos assiste, você pode estar se perguntando: e cadê aquela irmã lá que fica aí com vocês? A querida professora Redídia, né? Tá desfalcado Infelizmente, hoje. está desfalcado nosso time, né? Redídia, infelizmente, por motivos pessoais, não pôde estar aqui conosco, mas queremos dar a nossa saudação aí para ela, para a tia Redídia. Se Deus quiser, estaremos juntos, né, na próxima Verdade. lição, que será a última, né? Por sinal, a gente está na antepenúltima lição, a lição Uhum. de número 11. Como passou rápido, não foi, Thaís? Um dia Demais. desse a gente estava comentando a Estava 1, hoje. começando. Pois é, hoje é a lição 11, né, dessa revista importantíssima, queridos, que fala sobre as parábolas do Senhor Jesus. E nós estamos, como já foi falado, na lição 11, né, a nossa antepenúltima lição, que tem como título uma pergunta: você está firme? A leitura bíblica se encontra em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, e o versículo 24 tem como mensagem: diz, quem ouve esses meus mandamentos e vive de acordo com eles, é como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha, né? Então, como os irmãos podem já deduzir, a parábola, né, que faz menção essa lição é justamente aquela parábola dos dois construtores, né? Ou em algumas outras Bíblias, os dois alicerces, né? E antes de começarmos a comentar a nossa revista, a lição ela dá um interessante ponto de partida, né? Ela fala aqui para o professor, para a professora, fazer uma enquete rápida com os alunos para saber pessoas que foram exemplos de obediência e desobediência, né? Eu achei bem interessante fazer menção aqui, porque como a gente sempre vem falando, né, professora Thais, aqui nos nossos podcasts, é interessante que o professor interaja com o aluno, né? Eu já, assim, nas primeiras aulas que eu já dei, eu lembro que às vezes eu dava aula e tinha aluno assim, com a boca aberta, dormindo, com a boca aberta ainda, assim, ó. Eu ficava, meu Deus, o que é que eu posso fazer para deixar a aula mais interessante, né? E uma das coisas é exatamente isso, é você, professor, professora, interagir com o seu aluno, fazer perguntas, né? Perguntar a opinião dele. O aluno, ele se sente importante quando você é, chama, né, a atenção dele para essas perguntas. E uma das perguntas pode ser essa, que a lição deixa. Quem são os exemplos de obediência e desobediência na Bíblia, né? Tem A gente pode muitos, né? Quantos exemplos, né, professora? Uhum. A gente pode citar, por exemplo, Sansão, né? Um grande exemplo de pessoa que não foi tão Isso. obediente assim, né? Uhum. Deus Saúl. esperava muito mais. Saul, um excelente exemplo também. Bom, como exemplos de obediência, a gente tem muitos também, né? O Uhum. próprio Davi, Esté, Ruth, Daniel. Tem uma Daniel lista de também. nomes Tem uma aí que lista pode de ser nomes, né? falada. Então, é interessante que o professor inicie nessa lição, que é uma lição tão Uhum. importante, com essa pergunta. E, queridos, o primeiro tópico da nossa lição tem como título Dois Homens, Duas Casas e Dois Destinos, né? Lembrando, só fazer aqui uma pequena observação, que quando a gente começa a comentar as parábolas, nós não costumamos ler para podermos ganhar tempo. Então, nós sugerimos para você, professor, professora que está nos escutando, que se não tiver lido ainda, dê uma pausa no vídeo,
dá uma lida na lição, tá certo? Porque o conteúdo vai ser muito mais proveitoso quando você já faz essa leitura prévia, tá certo? Já vai Então, acompanhando, né? exatamente, já vai acompanhando. Então, o primeiro tópico é 2 homens, 2 casas e 2 destinos, né? A ideia aqui, queridos, desse primeiro ponto é justamente a dicotomia que Jesus está representando aqui nas construções, né? Um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e um homem sem juízo ou tolo que construiu a sua casa sobre a areia, né? Lembrando que os dois eram construtores, construíram a mesma coisa, eram 2 casas, mas o fundamento sobre os quais eles construíram eram fundamentos inteiramente diferentes, né? Exatamente. E é interessante também trazer, professor Daniel, eu sempre gosto de trazer o contexto. Em que contexto Jesus estava falando? Ele estava falando sobre o Sermão da Montanha, né? Ele vem desde do capítulo 5 ali, pregando e falando várias palavras, né, edificantes e sábias, e ele fecha, né, o Sermão da Montanha com essa parábola, né? É interessante trazer isso, né, que a gente vai entendendo ao longo da lição, né, o significado dessa parábola, o que que Jesus quis dizer com isso, mas fazendo menção a tudo que ele já havia falado, né, muito antes. Exatamente. É interessante não confundir, queridos, que não é a última parábola da Bíblia do Senhor Jesus. É a última parábola, como a professora Thais falou, do Isso. Sermão da Montanha, certo? Por isso, inclusive, que existem várias outras parábolas que o Senhor Jesus contou. E esse foi, digamos assim, o fechamento, não foi, professora? Do Sermão Isso, da Montanha. exatamente. Sermão inteiramente longo ali, de Mateus capítulo 7, e que Jesus finaliza falando sobre esses 2 construtores, né? A ideia, né, que o comentarista da lição deixa é uma ideia extremamente importante, é de que essa comparação que Jesus está falando, que Jesus está trazendo entre os 2 construtores, não é entre um cristão e um pagão, né? Mas seria essencialmente entre 2 cristãos, né? 2 pessoas que aceitaram Jesus, 2 pessoas que frequentam a igreja, certamente 2 pessoas que talvez cantem em corais, né? Pessoas, cristãos ativos, né? Que tenham a sua participação na vida eclesiástica, né? Eu lembro muito, professora Thais, daquela parábola das 10 virgens, né? Quando vê essa parábola dos 2 construtores, né? As parábolas das 10 virgens, que todas eram virgens, todas estavam esperando o noivo, todas tinham uma lamparina. A diferença é que umas tinham azeite e outras não, né? Então, é uma das parábolas que Jesus trata para trazer que há diferença entre cristãos, né? Entre aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor e aqueles que só servem de língua, né? De boca. Então, é interessante que você traga isso para o aluno, né? Para que ele não pense que a pessoa que está construindo é a pessoa do mundão lá, que está bebendo, que está se Isso. prostituindo, que está roubando, matando. Não, as pessoas da igreja, né? Exatamente. E a parábola, ela mesmo se explica, né? Qualquer um que lê aqui não precisa nem de explicação. Já é possível tirar toda a moral da história, né? Que ele para realmente a pessoa que edifica a casa sobre a rocha, a quem ouve a palavra de Deus, é quem se edifica sobre a palavra, né? A rocha é Cristo, né? Então a gente tem que se edificar nele. E aquele que constrói sobre areia é aquela casa que não tem alicerce, não existe fundamento para mantê-la firme. Então, vem tempestades, né? Vem tribulações e ela derruba. Né? Exemplo disso, né? Nós temos um caso acontecendo, né? Que está tendo um desmoronamento lá em Recife. Né? E eu estava sobre a lição e eu lembrei completamente disso. Por que aquelas casas foram destruídas, desmoronadas? Porque não estavam bem alicerçadas. Então, a gente percebe o quão é importante um alicerce firme sobre a rocha. E eu acho muito interessante também, professor Daniel, é que para você construir uma casa sobre a rocha, né, você tem que cavar bastante até achar a rocha e você fazer seu alicerce ali. E você cavar até achar a rocha
é algo que exige trabalho, muito esforço, leva tempo, dedicação, né? Então, traz uma moral muito profunda essa parábola, porque mostra realmente que a gente tem que se esforçar, né? Que não é da noite para o dia que a gente vai estar alicerçado, bem alicerçado. Isso demora tempo, a gente precisa, né, levando como exemplo a vida cristã, realmente, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Deus faz a gente passar por experiências, fala conosco. Então, quanto mais nos relacionarmos com Ele, na leitura da palavra, estudando a palavra, nos relacionando com Ele, mais fácil a gente aprende isso e mais fácil a gente consegue chegar até a rocha, mas leva um tempo. Né? Isso Exatamente. Requer um trabalho, né? com Requer um certeza. esforço. A professora Thaís falou perfeitamente bem aí, inclusive, queridos, essa informação que a professora Thaís falou sobre o cavar bem fundo é uma informação que está lá no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 48. É importante ensinar, por exemplo, a gente está falando aqui e a lição toma por base o livro de Mateus. Mateus não faz essa referência expressa, dizendo que cavou. O livro de Lucas faz. Então, uma das sugestões que a gente deixa aqui para o professor, para a professora que está nos escutando isso serve para não apenas quando forem darem aula, mas para a vida de uma forma geral. Sempre procurem, quando forem ler passagens da Bíblia, paralelos em outros evangelhos, em outras passagens, porque as informações da Bíblia se complementam, né? Então, você vê o mesmo texto trazido por um evangelho, outro evangelho traz outras informações relevantes, né? Então, sempre que, tudo bem que tem certas passagens que só tem um evangelho, mas tem outras que tem quase em todos. Por exemplo, parábola não, perdão, a passagem sobre a multiplicação de pães e peixes, né? Que quase todos os evangelhos traz essa passagem. Então, sempre procure ler todas elas, porque você vai extrair daí muita informação. Aliás, esse trabalho de ficar estudando a Bíblia é um trabalho de cavar, né, professor? É um trabalho de cavar Isso, também, com né? certeza. Estudo, se aprofundando, né, na Estudo, palavra. exato. Muita gente pensa que, aceitei Jesus, agora eu vou botar minha mão para trás e relaxar, porque agora minha salvação está garantida, né? Tem cristãos que pensam dessa forma, mas é uma verdadeira pobreza de espírito pensar Isso. dessa forma, né? Nós temos que Inclusive, cavar. exatamente. Inclusive, tem um comentário de. Eu não sei se eu vou falar direito o nome, mas é Matthew Henry, né? Ele fala justamente sobre isso, que você estar alicerçado na rocha não significa você ter feito sua confissão, né, perante Deus e os homens, agora eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e pronto, agora eu estou alicerçado sobre a rocha, estou salvo, estou garantido. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Como foi falado antes, você precisa cavar até, né, você achou a rocha, agora se alicerce nela. Você Exatamente. casa também leva tempo, até você construir a casa estiver toda prontinha, leva tempo. Exatamente. Inclusive, esse comentário que a professora Thaís trouxe, querida, é um excelente comentário. Se você puder, tiver condições financeiras, adquira. É um comentário, inclusive, editado pela CPAD, né? Do Matthew Henry, e ele tem um perfil de comentário devocional. Então, quando você lê, parece que o comentarista está pregando para você mesmo, sabe? É, É um muito comentário bom. realmente É bastante rico. enriquecedor. Enriquecedor, exatamente. Matthew enriquecedor. Mas, sobre essa questão de cavar, eu gostaria de deixar um versículo aqui também, que tem muita correspondência com isso, que se encontra em Provérbios, no capítulo 2, e versículo 3, que está falando sobre a excelência da sabedoria. O escritor fala assim: clames por entendimento, por inteligência alce a sua voz. Se como prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, veja como ele está falando aqui sobre o conhecimento e a sabedoria de Deus. Procure como tesouros escondidos. Busque como prata. Isso nos mostra como a vida cristã é uma vida de trabalho mesmo, de busca, né? Ninguém procura uma prata olhando para o tempo, para o vento. Não, é trabalho, é cavando, é tentando. Não achei aqui, vou achar colar, e pega e vai.
E é assim que Deus quer que nós... precioso, né? Tudo que é precioso gera esforço e trabalho, é difícil, não é fácil. Exato, exatamente. O trabalho de achar aqui foi o trabalho, digamos assim, do Senhor, que escolheu você, achou você, escolheu e te salvou. Agora você tem que ter o trabalho de procurar, né? Procurar se aprofundar, procurar se aprofundar no conhecimento do Senhor. Inclusive, professora, eu estava vendo hoje no meu trabalho, eu trabalho com direito, e eu peguei um caso bastante interessante, que tem a ver com a lição de hoje. Inclusive, eu até acredito que não foi por acaso. Uma determinada prefeitura estava fazendo uma licitação para convocar empresas para fazer um determinado serviço, uma obra pública. Aí o que é que aconteceu? Uma determinada empresa, ela foi desclassificada da licitação porque ela não fez uma vistoria no terreno. E a prefeitura falou o quê? Não, você está desclassificada porque você deveria conhecer o terreno sobre o qual você vai construir. E a empresa entrou com a ação para tentar reverter essa decisão da prefeitura. Mas quando eu olhei esse caso dessa empresa, eu pensei exatamente como é o comportamento de muitos crentes, né? Que não querem se dar o trabalho de conhecer o terreno sobre o qual eles estão edificando, né? Não dão o trabalho, como a professora Thaís está falando, de escavar, de plantar, de buscar. Crentes preguiçosos, né? Felizmente, existe muito isso, mas Deus não quer isso de nós. Deus requer da gente esforço. Inclusive, queridos, passe isso para o seu aluno, tá certo? A vida cristã não se resume a ir para a igreja nos dias de domingo, mas ir também para a escola dominical, a buscar, a ler a Bíblia e a orar dentro do quartinho deles, onde eles estiverem. É importante que o professor coloque essa ideia nos seus alunos, tá certo? Então, queridos, também gostaria de fazer, também coloquei aqui nas minhas anotações, só fazer uma menção aqui, que na última frase do primeiro tópico, o comentarista fala assim: pessoas que ouvem a palavra e vivem como se não tivesse ouvido. Ele está fazendo menção aqui, obviamente, para o construtor que edificou a casa sobre a areia, né? E contextualizando isso que ele disse, na passagem imediatamente anterior a essa parábola dos dois alicerces, o Senhor, em Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23, está falando daquelas pessoas que vão chegar até ele e falar: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, né? Fizemos maravilhas. E o Senhor vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Essa palavra iniquidade, quando o Senhor fala assim, vós que praticais a iniquidade, essa palavra iniquidade no grego, ela significa anomia. É uma partícula de exclusão, de negação. E nomia vem de nomos, vem de norma. Então, anomia significa sem norma, sem lei. Em outras palavras, o que o Senhor está querendo dizer é: apartai-vos de mim, vós que viveram como se não existisse uma Bíblia para guiar a vida de vocês. Como se não existisse um mandamento, como se vocês não me conhecessem. Como se não tivessem ouvido. Exatamente, como se não tivessem ouvido. Exatamente isso. É o ateísmo prático. Confessa a Deus na mente, mas na vida prática nega toda a eficácia da palavra de Deus, né? Então... E agora você disse certo, são ateus mesmo, né? Porque se fosse um ateu que realmente confessasse que era ateu, né? Mas existem realmente exatamente ateus, que são aqueles que ouviram, sabem o que deve ser feito, conhecem as normas, as regras, os valores, os princípios divinos, mas não os põem em prática. Exatamente. Exatamente nesse texto, antes, né, no versículo 21, ele diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Que faz, né? Faz. Você precisa colocar em prática, você precisa ouvir e praticar. De nada adianta você saber e você não colocar em prática, não é? De nada adianta. Eu acho que uma palavra que resume muito bem tudo que a gente está falando é isso. De nada adianta. Nada adianta. Né? A pessoa tem uma vida quer queira, quer não, são renúncias de ficar indo na igreja, de ficar indo para ensaio,
de, enfim, cantando no coral, na orquestra, enfim, seja lá o que for, e ao mesmo tempo não ser obediente na vida privada, né? Quando ninguém está olhando. Tudo isso, queridos, é vão. É o que a Bíblia está E falando, é o que o Senhor... você o que você faz no privado. Esse Exatamente. é o seu realmente, Isso. Isso é o seu eu de verdade. Você é aquilo que você faz no privado, né? Essa lição é de uma importância tremenda, queridos. Não apenas para todo cristão, né? De uma forma geral, né? A gente sempre tem que fazer esse exercício de autoanálise, se perguntar, meu Deus, será que eu estou realmente fazendo a tua vontade? Ou será que eu estou só cumprindo protocolos, né? Indo ao culto? Será que... Porque o evangelho, queridos, é um evangelho do coração, né? É um evangelho da prática. Não é um evangelho simplesmente de confissão, né? Então a gente tem que sempre estar atento a isso. E essa é a tônica do primeiro tópico, né? Então, queridos, que você possa deixar os seus alunos atentos com relação a isso, tá certo? antes só da gente passar para o segundo tópico, eu tenho Pois mais uma não. ação de Matthew Henry aqui, que eu acho que vai enriquecer bastante aqui no podcast, que ele fala o seguinte: praticar as palavras de Cristo é se abster conscientemente dos pecados que ele proíbe e executar os deveres que ele exige, né? E eu tô pensando assim, porque muitos podem pensar, por que eu tenho que obedecer a Deus? Por que só vai dar certo minha vida se eu obedecer? Precisa voltar lá quando o homem foi formado. Deus é o fabricante, ele nos fabricou. Quem é maior conhecedor do seu produto do que aquele que fabricou? Não é? Ele sabe como nós funcionamos, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, ele sabe o que faz bem e o que faz mal para você. Por isso que ele coloca normas e regras. A Bíblia é um manual de instrução de como usar bem a nossa vida, esse equipamento aqui, para que tudo vá bem, né? Então, as regras não é para nos punir ou para nos oprimir. Ele coloca regras para o nosso próprio bem, para o nosso bem físico, para o nosso bem espiritual e para o nosso bem emocional. Então, é importante ter isso em mente, que a Bíblia ela é para que você viva bem e para até proteger de que você tenha mais aflições e mais sofrimentos, porque já sendo crente e obedecendo a Deus, nós temos aflições, mas se não obedecer, mais aflições ainda passaremos. E eu acho que aí já entra no segundo tópico, é justamente sobre isso, né? As aflições E- da pessoa. Exatamente, perfeito, professora Thais. O tópico 2, querido, começa a falar sobre a tempestade, né? Tem como título, a tempestade revelará a diferença. Eita, que isso é forte, hein? E ele começa aqui num primeiro parágrafo que eu achei bem interessante, que ele diz que a parábola ensina que é impossível tirar conclusões sobre a qualidade das casas olhando simplesmente para a aparência delas, né? Que você olhar para as casas, você vai perceber que são duas casas bem construídas, certamente bem ornamentadas, né? Certamente tem belos cômodos, belos acessórios, móveis, belas casas olhando exteriormente, né? Mas havia uma diferença muito grande entre elas. E detalhe, era uma diferença que os olhos não conseguiam ver, né? Estava no fundamento delas, no fundamento da casa, né? E o título da lição, ele fala exatamente que o que vai revelar essa diferença entre uma casa e outra é a tempestade, é a dificuldade, né? E ele traz aqui dois tipos de tempestade, né? A tempestade que pode ser a tempestade da vida, quer dizer, as dificuldades, uma doença, a morte de um ente querido. Eu Um conheço aperto pessoas, financeiro. um aperto financeiro, né? Eu conheço pessoas que se desviaram porque perdeu um ente querido, né? E eles se perguntaram da seguinte forma: mas como é que Deus existe e permite que meu ente X morra? Né? Tem gente que pensa dessa forma. Ah, mas como é que Deus é tão bom assim e me permite passar por um aperto financeiro tão complicado como esse? Né? Pessoas que
deixam enfraquecer por Isso conta isso realmente mostra o quão superficial a pessoa tá, né? o quão A superficial tá. palavra, a Exatamente. palavra E eu não se enraizou no não coração. se enraizou. Exatamente. E a professora Thais até falou uma palavra-chave aí, não enraizou, que eu não sei se ela está recordada, mas a gente há pouco tempo comentou um podcast sobre as sementes, né? E uma das sementes foi justamente a que caiu no solo pedregoso. Ela não deu raízes, e aí veio o sol, né? Na imagem que o Senhor Jesus estava tratando, veio o sol e queimou ali, e ela morreu. Né? E ele estava falando que, na interpretação que o Senhor Jesus deu, o sol seria justamente as dificuldades da vida. Né? Seriam justamente aquilo que acaba, digamos assim, queimando, né? Aquela semente que ela chegou a dar raízes, porém não tão profundas, né? E se tem algo que é um assunto muito batido nessa lição, é justamente o assunto da profundidade. A profundidade do relacionamento, a profundidade da vida cristã, a profundidade da sua comunhão com o Senhor, né? Jesus está nos abrindo os olhos aqui que não basta ter um relacionamento qualquer com Ele, é necessário um relacionamento profundo, né? Um relacionamento que crie raiz de fato, um relacionamento que de fato atinja os fundamentos rochosos, né? Que Ele se propõe, que é o próprio Senhor, né? E além da tempestade da vida, o comentarista trata também da tempestade como um juízo, né? O juízo de Deus, o final dos tempos, em que o Senhor vai separar o joio do trigo, né? Em que vai haver de fato a separação das ovelhas e dos bodes, né? Ele fala também aqui eu estava lembrando bastante quando eu estava lendo essa palavra sobre a questão do juízo, que a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 17, passagem bem conhecida, fala assim: porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Literalmente aqui, né? Isso é uma aplicação do que o Jesus está falando, permanecerá para sempre. Quer dizer, firmado, porque está firmado, né? Então pode vir vento, pode vir dificuldade, mas o cristão está Isso, ali, firme, né? Porque quem está sustentando ele é o Senhor. isso. E uma lição que a gente pode tirar também é que a palavra do Senhor é que nos torna resistentes, nos ensina a ser resilientes. Né? Pode vir vento, pode vir qualquer tipo de tribulação, você está tão firme ali que aquilo se torna pequeno. Quando você compreende que as coisas da vida são passageiras, que a eternidade é o que importa, né? Tem até um meme que fala, né? O importante é o que importa. É, Então, se aplica bem aqui. o importante aqui é justamente a sua eternidade com Cristo. Né? Então, quando você compreende isso preenche o seu coração, a sua vida, a sua mente, que você entende que todas as aflições daqui, que até as coisas boas daqui, as coisas prazerosas, tudo passa. É efêmero, não é nada, é uma neblina que aparece e some. Né? Então, quando a gente compreende isso está muito bem firme dentro de nós, é muito fácil passar pelas tribulações. Parece algo assim até frustrante, né, para algumas pessoas ouvir isso. Ah, é muito fácil. A gente sabe que não é fácil, mas a palavra do Senhor enraizada no seu coração torna isso mais fácil, porque tem consolo, traz consolo, aumenta a sua fé. Então, a palavra de Deus nos torna resilientes quando a gente a aplica, quando a gente a coloca em prática, quando a gente a busca e se aprofunda nela. Perfeitamente. Inclusive, tudo que a professora Thais está comentando encontra ressonância naquele versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, seja aquelas coisas ruins, sejam aquelas coisas boas, aparentemente ruins, né? Na verdade, são coisas que o Senhor traz com algum propósito para a nossa vida, querido, que muitas vezes a gente não entende, mas um dia a gente vai entender, né? Se não nessa vida, mas na eternidade, um dia a gente vai entender tudo o que aconteceu, os propósitos do Senhor, né? Como certa vez Jesus falou para Pedro: Pedro, você não está entendendo agora o que eu estou fazendo, mas você vai entender, entendeu? Eu acredito que realmente não era fácil para Pedro ver o Senhor do universo, o Deus dos deuses,
limpar o pé dele, pecador, né? O pé de um pecador. É compreensível, né? Mas a gente viu depois, né? Por que que Jesus estava fazendo isso. E muitas coisas na nossa vida que ainda estão ocultas de entendimento, mas Deus vai nos mostrar. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E só não vai ser destruída aquela casa que está sobre a rocha. Como a professora Thais falou logo no início do nosso podcast. Essa rocha é Jesus, né? Essa rocha não são relacionamentos, não são filhos, não é uma família, não é um casamento, não é um negócio, não é uma empresa, não é um relacionamento social, amizades. Essa rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo, e nada mais, né? É simplesmente isso, é ele e pronto. Não tem como a gente tentar aqui fazer paralelos com algumas outras coisas. É único e exclusivamente É ele, a uma rocha. verdade absoluta. Absoluta, absoluta, né? A gente anda numa época em que esse termo verdade absoluta é muito fora de moda, né? Muito, não é bem assim, mas na verdade a gente sabe que a Bíblia, ela é verdade absoluta e ela só tem verdades absolutas. Não tem como relativizar aquilo que ela deixou para nós, né? O nosso manual de inscrição. E o que é verdade, independente se a pessoa acreditar ou não, não deixa de ser verdade, né? Exatamente. Que, por exemplo, a pessoa dizer que não acredita em Deus não muda o fato de que ele existe. Exatamente. Não, a verdade, ela não é imutável, não importa Exato. se é ou não. Ela é e acabou, senão não seria verdade. Exatamente, exatamente. Então não adianta alguém dizer, olhar para uma grama e falar, essa grama para mim é preta. Pode ser preta, vermelha, a cor que for, mas ela é verde. Para você pode ser a cor que for, mas ela é verde. Não adianta. Respeite sua opinião, mas ela é verde. Exato, exatamente. Ela é verde. 2 mais 2 é igual a 4. Você pode acreditar que é 5, 6, mas é 4. Não tem jeito, né? Pois é. E, queridos, no terceiro tópico, então, o segundo tópico fala exatamente sobre isso, certo? Apenas fazendo uma retomada aqui, sobre a questão da tempestade, que realmente vai provar aquela casa que realmente está fundada numa areia ou fundada efetivamente numa rocha, certo? E, por fim, nós temos o tópico 3, que tem como título Obedecer é melhor do que desmoronar, né? É um título que faz um título bastante atual, inclusive, né? Com um título bastante atual, que faz um paralelo aqui, né? Com aquela frase da Bíblia, que obedecer é melhor do que sacrificar. Inclusive, antes de comentar sobre esse tópico propriamente dito, a professora pode fazer essa pergunta ao aluno, né? Queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. Essa frase foi dada em que contexto, né? Quem foi que falou essa frase? Para quem, né? Acho que seria uma pergunta interessante, né, professora, para tentar estimular os alunos Com certeza. a, né, memorizar tudo. E já traz um exemplo, né? Já traz um exemplo. Cabe muito aqui dentro desse tópico, é a história de Saul, né? E pode até ser contado passo a passo o que aconteceu. Saul não obedeceu uma vez, não desobedeceu uma vez, né? Ele desobedeceu várias vezes a ordem do Senhor, e eram ordens, assim, importantíssimas. Importantíssimas. E até chegar um ponto que Samuel, né, chegou para eles, olha, o Senhor já te rejeitou. Já era. Desobedeceu, então já era, não tem volta atrás. E a gente percebe o quanto muitas pessoas perdem a bênção de Deus, as bênçãos que Deus tem, justamente por não obedecer. Não é, professor? Exatamente. E o que eu acho muito interessante, professor, é que nesse exemplo esse exemplo de Saul é muito importante, porque ele não é uma desobediência qualquer. Se nós formos ler aqui a história dessa frase, a gente vai perceber que Saul, ele desobedeceu, vou botar aqui com muitas aspas, tá? Ele desobedeceu com boas intenções, né? Ele tinha a ideia no coração, na cabeça dele. Na cabeça dele, pelo menos, né? De não matar todos aqueles animais dos amalequitas para que fosse oferecido ao Senhor em sacrifício. O Senhor tinha falado para ele, você vai matar todo mundo, você vai matar todo mundo, tudo e todas. Não vai sobrar nada. Saul deixa o rei vivo e deixa os animais, os melhores animais, para sacrificar o Senhor. É como se ele quisesse dar pitaco. Isso! Deus. Não, Senhor, vamos fazer assim não é melhor? Exato. Eu já havia dito, não, faça assim.
Exatamente. O Senhor Sabia falou que para era para Saul. preveni-los de algo futuro, né? Exato. O Senhor, é como se o Senhor falasse a Saul, Saul, você vai matar. Aí Saul fala assim, não, Senhor, não é melhor matar, não. É melhor deixar vivo e oferecer o Senhor em sacrifício. Como se falasse isso em outras palavras. Daí porque vem a frase de Samuel exatamente, Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. E o atender do que sangue de bodes e carneiros, né? Então, mais uma vez, falando aqui sobre a questão da obediência. E essa desobediência de Saul fez ele literalmente desmoronar, né? Ele foi ladeira abaixo, saiu do trono, perseguiu Davi, nós sabemos, né, o restante da história dele. Então, como a desobediência ao Senhor pode nos trazer graves prejuízos, né? Pode trazer graves consequências. Consequências, inclusive, como a professora falou, consequências eternas, né? Se a gente tem uma vida eterna, e nós sabemos disso, uma vida eterna é uma vida que não tem fim. Então, a gente deveria estar muito mais preocupada com ela do que com essa vida que a gente tem aqui, que a gente sabe, como diz a Bíblia, vai durar 70 anos, depois de 80, 90, câncer e enfado, né? Então, o que são 90 anos para uma eternidade? Né? Não tem nem comparação, não tem nem comparação, né? Então, a gente tem que estar atento a isso e a questão da obediência, porque vai nos trazer consequências eternas. Gostaria de deixar também aqui, queridos, sobre essa questão da obediência ainda sobre esse tópico de número 3, que Jesus, no livro de João, no capítulo 15, no versículo 14, né? Ele fala quem são os amigos dele. Engraçado que muita gente fala que conhece Jesus, dá pitaco sobre Jesus. Tem muita gente que abre muita boca para falar assim, inclusive pessoas que nem professam a fé cristã, mas para dizer, o seu Jesus hoje não faria dessa forma, faria de outra, né? Então muita gente gosta de dar pitaco sobre aquilo que o seu Jesus faria ou não faria, que conhece Jesus assim ou assado. E muita gente também se diz digna do amor do Senhor, quando na verdade ninguém é digno do amor do Senhor, ele nos amou por pura misericórdia e graça. Mas apenas para uma classe de pessoas, Jesus falou que era amigo. E essa classe foi justamente aos cristãos obedientes, né? Então, vocês serão chamados meus amigos se vocês obedecerem aquilo que eu vos mando fazer, né? Então, que nós possamos ser amigos do Senhor, né? Nós sejamos amigos do Senhor. Nós possamos ser dignos de ser chamados amigos dele. E isso traz até reflexão. O que é que você faz com o seu amigo? Você passa anos sem falar com ele, nem nada, não investe no relacionamento, né? Eles querem se ver, eles se relacionam, conversam, se conhecem, né? Existe uma intimidade. Amigo, não é colega, é amigo. Então, trazer essa reflexão realmente para os seus alunos. Como é que você se relaciona com seus amigos? Será que você se relaciona com Jesus da mesma forma? Será que você tem tempo para ele, para ouvi-lo, para conversar com ele, para desabafar com ele? E nosso relacionamento com Deus ainda tem que ser mais íntimo ainda, que como um amigo qualquer, porque ele não é qualquer amigo. Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor. E a gente tem que estar atento a ouvir as suas palavras, as suas instruções. Uma coisa muito interessante que eu estava lendo aqui no comentário também é que a palavra ela tem que trazer uma transformação. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus e você crê, você ouve primeiro, depois você crê. Aquilo tem que trazer uma transformação para o seu coração, uma transformação no seu pensamento, nos seus sentimentos. E aí você sente a necessidade de obedecer, porque você realmente entendeu aquilo ou algo que profundo dentro de você. Né? E isso dá até para dizer que aquele que não obedece não creu. Não creu, porque se você realmente crê, você quer obedecer, porque você entende o que isso significa. Então, é muito importante pôr em prática a palavra de Deus. E para você pôr em prática, você precisa conhecer. Então, conheça, ponha em prática, obedeça, para você alcançar realmente o reino dos céus e ser chamado amigo de Deus. Exatamente. E isso que a professora Thais, eu lembrei muito da época que eu era pequeno, e eu brincava, tinha os esportes escolares, né?
E eu lembro que meu pai ficava me assistindo. E eu lembro que durante aquelas atividades esportivas, eu me esmerava muito em dar o meu melhor. Não para que o meu pai me amasse mais, porque eu sabia que meu pai me amava muito, né? Ele já mostrava isso tudo para mim, mas simplesmente para agradá-lo, né? Então, na vida cristã é muito disso, querido. A gente obedece, como a professora Thais falou, como consequência da salvação, porque a gente é salvo. Eu vou obedecer como gratidão ao Senhor, né? Então, se é importante, talvez o seu aluno, talvez ele possa se perguntar como adolescente, professor, mas eu não tenho vontade de obedecer isso, obedecer aquilo, mas a parábola trata exatamente isso, é uma vida em construção. A vida espiritual está em construção, né? Junto com essa construção vai vir exatamente o amadurecimento, vai vir o entendimento, a sabedoria do Senhor, né? Não somos cristãos prontos. Não somos cristãos prontos. A gente está em construção, né? Como certa vez eu ouvi um pregador falando que nós cristãos é como se nós tivéssemos aquela plaquinha de obra, né? Escrito, desculpe os transtornos, estamos em obras, né? Então, essa é a nossa vida, né? Como cristão. Então, que você possa colocar essa ideia também na vida dos seus alunos, né? Na vida dos adolescentes, queridos. E, por fim, nós chegamos à nossa conclusão, né? Que diz o seguinte: construa sua vida sobre a rocha firme e inabalável da palavra do Senhor, e jamais se esqueça em obedecer, que obedecer é melhor do que sacrificar. Seja um amigo de Jesus, né? Uma conclusão pequena, bastante reduzida, mas que trata de uma grande verdade, né? A necessidade de nós, a cada dia, trabalharmos para estabelecermos um relacionamento cada vez mais íntimo com o Senhor, né? Um relacionamento cada vez mais inabalável, um relacionamento que nós possamos cada vez mais estar firmados nele, para que possamos resistir ao dia mal, né? Como diz Davi no Salmo 27, no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Davi era um homem de Deus que era muito firme, né? Era muito firme. Então ele sabia que encontraria esse refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Né? Quando a gente está firmado no Senhor, a gente tem esse escudo protetor. A gente tem esse esconderijo onde a gente pode nos esconder, onde a gente pode nos refugiar, né? Então, essa é a conclusão, né, que a lição traz aqui, né? Gostaria também que a professora Thais desse suas palavras conclusivas, né? Uma lição muito boa, muito profunda, e que os seus alunos têm tudo para realmente serem impactados, né, por essa verdade do Senhor. E assim, essa lição, todo esse trimestre, a gente percebe que é um assunto fortalecendo o outro, né? Isso. Com o outro, né? E isso é muito bom. Bastante interligados, né? Exatamente. Isso deixa muito mais rico, né? As informações, como o professor Daniel falou no início, vá havendo outras citações bíblicas, porque isso vai enriquecendo mais, né? Vai trazendo mais conhecimento, vai cavando mais, né? Exato. Sobre a rocha. Cavando. E, assim, uma palavra que eu queria falar é que de nada adianta e é bom que você passe isso para os seus alunos, que de nada adianta você edificar muitas coisas na sua vida, né? Pode ser uma casa bonita, uma família bonita, uma profissão bonita, né? Com aparente sucesso na vida, né? Se você não tiver um alicerce forte, se você não tiver edificado sobre a rocha, que é Jesus, né? Porque a gente veio falando em toda a lição, a vida é um sopro, né? E se você não tiver firme, aqui a lição também falou sobre a tempestade como um juízo, né? No juízo final, Deus não vai achar o alicerce ali para que você permaneça para sempre. Então, é importante focar justamente nisso, de se aprofundar na palavra, se edificar em Deus. Você pode não dar certo em muitas coisas, mas se você estiver alicerçado na rocha, sua casa pode ser a mais humilde que for, mas se ela estiver alicerçada na rocha, é isso que vale, é isso que tem valor, que é importante para Deus. Você cumpra,
com a palavra dele, que você obedeça, né, e não desmorone na vida. Exatamente. Como só complementando o que a professora Thais falou, o que é que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? O que é que adianta ter muitas coisas edificadas sobre sua vida, mas você ter a sua vida espiritual desmoronando, né? Quando, na verdade, a vida espiritual é a mais importante de todas as edificações, né, que a gente pode construir, né? Então, querido, essa é a lição, né, o nosso podcast, essas verdades que nós trouxemos aqui, que nós discutimos, eu e a professora Thais, que você possa não apenas transmitir isso aos seus alunos, mas também aplicar ao vosso coração, né? Com certeza, antes de darmos aqui esse podcast, a gente também foi ministrado, né, professora Thais? Com Com essas certeza. verdades, temos que aplicar tudo isso ao nosso coração, e que você continue sendo esse canal de bênção, né? Na vida dos seus alunos, na vida da sua igreja, na vida da sua comunidade, né? Então, até o nosso próximo podcast. Deus abençoe. Vai Boa estar completo, em semana. nome de Vai, em Jesus. nome de Jesus, a última vai estar completa. A professora Gedige aqui fez muita falta, Verdade. né? Senti muita falta dela, mas se Deus quiser, ela vai Muita estar falta presente mesmo. aqui. Lição 13, tá certo? Que inclusive é a última, né? Nós vamos gravar a última lição, né? De uma revista que passou tão rápido. Pois é. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau.